Olá, sou Marcos Rodrigues. Se essa mensagem tocar o seu coração, e te peço com carinho, deixe seu comentário e compartilhe. Agora me escute com calma. Neste momento, eu gostaria de falar que houve um tempo em que o povo de Deus vivia com medo. Era como dias difíceis, como uma casa com luzes apagadas, onde ninguém consegue enxergar direito o caminho. A opressão durava muitos anos. Isso não era por acaso. Era a consequência de um povo que havia se afastado do Senhor. Mas Deus nunca ignora um coração que volta para Ele. A Bíblia nos conta no livro de Juízes que o Senhor levantou uma mulher chamada Débora. Ela não era rainha, não era chefe de exército, mas era alguém que ouvia a voz de Deus. E isso fez toda a diferença. Débora se assentava debaixo de uma palmeira e ali buscava a direção do alto. Isso nos ensina algo simples e profundo. Antes de qualquer decisão importante, precisamos parar, ouvir e confiar na direção do Senhor, porque quem anda com Deus não vive perdido. É como um aplicativo de mapa no celular. Quando você segue a rota certa, você chega, mas se ignora a direção, você se perde. A voz de Deus é esse caminho seguro. Então Débora chamou Baraque. Ele tinha a missão, tinha a promessa, mas estava com medo. Ele olhava para os carros de ferro do inimigo, para o tamanho da batalha, e o coração dele excitava. Quantas vezes nós somos assim? Sabemos o que Deus quer, mas travamos. É como alguém que segura uma chave, mas não tem coragem de abrir a porta. Baraque só foi porque Débora foi com ele. E mesmo assim, Deus não deixou de agir. Isso mostra que o Senhor não depende da nossa perfeição, mas responde à nossa disposição, mesmo quando a fé é pequena. Se houver obediência, Deus se move. E então algo poderoso acontece. A batalha não foi vencida pela força humana, não foi espada, não foi estratégia. Foi Deus quem entrou na história. A palavra nos revela que o próprio rio transbordou, a terra se tornou lama, e aquilo que era a força do inimigo virou fraqueza. Os carros de ferro ficaram presos. Deus usou a própria criação para mostrar que Ele está no controle de tudo. Quando Deus decide agir, até aquilo que parece impossível começa a cooperar. E quando parecia que tudo já tinha terminado, Deus surpreende mais uma vez. Surge Jael, uma mulher simples, sem título, sem exército, mas disponível. Ela não tinha espada, não tinha armadura, mas tinha coragem. Usou o que tinha nas mãos e fez aquilo que ninguém esperava. E ali a vitória se completou. Isso nos ensina algo muito forte, principalmente para você, mulher que está me ouvindo neste momento. Saiba que Deus não procura o mais forte, procura os disponíveis. É como uma ferramenta esquecida numa caixa. Para muitos, ela não tem valor, mas nas mãos certas resolve um grande problema. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Agora deixa eu te contar uma pequena parábola. Um homem tinha uma lâmpada em casa, mas dizia que estava tudo escuro. Alguém perguntou: "Você ligou a luz?" Ele respondeu: "Não, eu só fico olhando para ela." Muitas pessoas então estão assim. Tem fé, tem promessa, mas não dão o passo. Fé não é só acreditar, é obedecer. Débora ouviu, Baraque foi, Jael agiu. E Deus fez o impossível acontecer. Jesus ensina a confiar, a obedecer e a permanecermos firmes. Não é sobre força humana, é sobre a dependência de Deus. Não é sobre rituais,
é sobre um coração sincero diante do Senhor. Não existe poder verdadeiro longe de Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ensina, é Ele que transforma o medo em coragem. Talvez hoje você esteja enfrentando os seus próprios carros de ferro, problemas grandes, situações difíceis, coisas que parecem maiores do que você. Mas lembre-se, quando Deus está à sua frente, a vitória não depende do tamanho da luta, depende da fidelidade dele. O Senhor continua levantando pessoas simples, assim como você e eu. Que você seja como Débora, sensível à voz de Deus. Que você não fique paralisado como o medo de que, mas que avance mesmo com temor. E que você tenha a coragem de Jael, de usar o que você tem nas mãos de Deus. Que a sua vida se torne um grande testemunho vivo. E que assim como naquele tempo, toda a honra, toda a força e toda a glória seja dadas ao Senhor. E que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Em nome de Jesus, amém.